Então, pessoal, aqui é o professor Carlos, estamos aí na parte 2, né, do nosso vídeo. Então, a gente estava falando agora sobre a crise no feudalismo e o início do absolutismo. A gente tem o surgimento da burguesia, dessa nova classe, né, os comerciantes, como um dos primeiros fatores que vão levar ao fim do feudalismo. A burguesia ela vai não só financiar o rei, mas ela também vai mudar o modo de produção. O que é modo de produção? É a maneira de se fazer comércio, de se consumir e produzir. Lá no feudalismo, as coisas eram produzidas por encomenda. Por exemplo, você queria um par de sapatos, você ia lá no alfaiate ou no sapateiro, encomendava esse par de sapatos e ele ia te dar, vou fazer em um dia e entregava para você. Então era assim, era feito por encomenda. Você só comprava coisas quando você tinha extrema necessidade e a população era bem menor. O que vai acontecer? Com a grande produção, porque o feudalismo, né, é baseado na produção agrícola, com a grande produção de alimentos nós vamos ter uma explosão demográfica, a população vai crescer. E aí, com o surgimento dos burgos, que são os grandes centros comerciais, os burgueses começaram a entender: para que eu vou esperar o camarada chegar e encomendar para mim? O que eu vou fazer? Eu mesmo vou levar o meu produto até o freguês. E aí surgiram esses primeiros burgos. Então a gente vai começar a ter uma fabricação em massa. O primeiro, vamos dizer assim, o embrião das indústrias. Vamos ter pequenas oficinas familiares. E aí o que eu produzia 10 pares de sapato por mês, agora eu vou produzir 50, 60. Então eu preciso do quê? Mão de obra. E aí surge a mão de obra assalariada. Então o modo de produção ele começa a mudar. E aí o dinheiro vai começar a valer muito mais. Então a gente já vê o quê? Uma substituição daquele valor da terra pelo dinheiro. Esse também é um dos motivos que vão levar ao fim do feudalismo. Outro motivo é o enfraquecimento da igreja. A igreja vai começar a perder poder político. Não todo, mas vai perder poder político. Principalmente por conta da peste negra. O que foi a peste negra? Peste negra foi uma doença, né? A gente está em tempo aí de pandemia, foi uma pandemia a peste negra, que vai surgir aí, vai ter o seu auge entre 1346 e 1353, 54. Ela era transmitida, chamada de peste bubônica, ela era transmitida pela pulga do rato, né? Não se sabia disso na época. E qual foi o discurso do clero e da nobreza? Eles disseram, lembre-se, toda vez que eu falar clero, eu estou me referindo à igreja. O clero e a nobreza vão dizer para o povo, que era a maior parte da população, aproximadamente 90%, que aquilo ali era um castigo pelos pecados do povo. Eles estavam sendo castigados, era um castigo divino. E a peste negra matou muita gente, aproximadamente 25 milhões de pessoas. Lembrando, estamos falando de 1346, século XIV. Então, num período onde tinha muito menos gente do que nós temos hoje. Só para vocês terem ideia, em números aproximados, que por conta da época a gente não tem como ter dados exatos, a peste negra matou aproximadamente 1/3 da população europeia. O que isso quer dizer? De cada cada 3 pessoas morria uma. Se tivessem 3 milhões de habitantes num determinado país, 1 milhão desses habitantes seria morto, segundo as estatísticas. Então, só que doença não escolhe classe social. Quando a nobreza e o clero, membros da nobreza e do clero começam a ficar doentes, o povo olha, peraí, como é que é um castigo por causa dos pecados do povo se eles também estão pecando? E aí a gente tem a igreja começa a cair em descrédito naquele período. E aí o teocentrismo, que é o pensamento religioso, ele começa a ser substituído gradativamente, isso é um processo lento, pelo antropocentrismo. Antropocentrismo é o pensamento racional. Theos significa Deus, né? Anthropos significa homem. Começa a se valorizar a razão ao invés da religião. Quer dizer que a igreja vai perder poder? Não, ela vai acabar? É claro que não. Ela vai perder status político. E a nobreza também, porque os senhores feudais eles professavam o mesmo discurso da igreja. E muitos senhores feudais fecharam as portas para as pessoas doentes. Então a gente vai ver a nobreza e o clero perdendo status e poder. O que a burguesia faz? A burguesia vai financiar o rei. Esse rei, com esse financiamento da burguesia, ele une toda a nação. Ele compra os nobres que ele tem que comprar, ou então quem não aceita,
ele derruba meio, tira os nobres, tira os feudos. Aí a gente vê surgir o quê? O poder nas mãos do rei. Sai o feudalismo, aquele poder fragmentado, e aí a gente vai ter o absolutismo. Uma só moeda, um só exército, um só imposto. Todo o poder agora está concentrado nas mãos do rei. O absolutismo era melhor que o feudalismo em alguns aspectos, mas uma pessoa só controlando todo o destino de uma nação, será que é uma coisa boa? É o que a gente tem que colocar. Mas, querendo ou não, o absolutismo ele vai transformar as nações europeias nos estados modernos. França, Inglaterra, Portugal, Espanha. Então, pessoal, esses estados modernos vão dar origem aos países europeus, né, que a gente conhece hoje. Então, para a gente estar concluindo, o que acontece? A gente vai ter um movimento que também vai ajudar nessa transição do feudalismo para o absolutismo. As cruzadas. O que foram as cruzadas? Lembra da nossa primeira matéria lá, a expansão dos árabes, né? Eles se expandiram ali por toda a Europa. Inclusive eu botei lá os vídeos para vocês verem. Então, essas expansões elas vão entrar na África, na Ásia e na própria Europa. O que foram as cruzadas? Foram movimentos que tinham dois objetivos. O primeiro era combater essas expansões árabes. E o segundo era retomar a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém ela tinha uma importância para os muçulmanos, para os seguidores de Alá, mas tinha também para os cristãos. E a Europa ela é cristã. Então o que vai haver? Vai haver um movimento por todos os países cristãos da Europa, vão se unir, vão formar o exército dos cruzados, e os cruzados vão da Europa até a Ásia, no Oriente Médio, onde está a cidade de Jerusalém. E ali eles vão passando por várias cidades. E vão saqueando, roubando e matando um monte de gente. Só que os muçulmanos fizeram a mesma coisa do outro lado. E as cruzadas são importantes para impedir a invasão muçulmana, fazer os muçulmanos recuarem, e também, ao mesmo tempo que os cruzados estavam avançando nas cidades, eles vão começar a conseguir produtos. A gente vai ter um comércio Ocidente e Oriente muito maior. E eles vão trazer esses produtos, essas especiarias, principalmente lá das Índias, vão trazer para cá, para a Europa. E aí a gente sai dessa Idade Média e entra no que a gente chama de Idade Moderna. Então o que acontece, pessoal? Transição, né? Feudalismo, fim do feudalismo, para a gente sintetizar tudo que a gente viu. Feudalismo é um sistema político e econômico baseado na relação do senhor feudal com o vassalo. A gente tem também o clero, a igreja, que legitima o poder no feudalismo. O rei ele não tem tanto poder porque o poder está dividido entre os senhores feudais, a nobreza. O que vai acontecer? Nós vamos ver uma crise no sistema feudal que é causada por vários fatores. Primeiro, o surgimento dos comerciantes, da burguesia. Né? A burguesia vai mudar a maneira de produção, a relação de consumo e produção. Essa mudança vai ser importantíssima porque as grandes cidades, os burgos vão se tornando as grandes cidades, vão ressurgindo e a gente vai ter um fluxo do campo para as cidades. Isso vai levar a uma crise feudal. Nós vamos ter também a burguesia financiando o rei. O rei vai começar a ganhar poder e aos poucos ele vai tirando o poder dos senhores feudais, que são a nobreza, e do clero, que é a igreja. Tudo isso somado à peste negra, que vai fazer ainda com que a igreja perca credibilidade, não só o clero, mas como a nobreza também, os senhores feudais, porque eles vieram com aquele discurso, né, que era vontade divina, a peste negra era um castigo dos céus, isso vai fazer com que eles percam credibilidade, e aí a gente tem uma transição, né, para aquele controle do pensamento religioso, teocentrismo, vai começar a mudar para o antropocentrismo, que é o pensamento racional, a razão. Antigamente não se ousava, no feudalismo ninguém ousava criticar a igreja. Já nessa transição para o absolutismo, a gente já vai começar a ter críticos ao pensamento religioso. Então o que acontece? A gente está saindo aos poucos, o absolutismo entrando, o poder concentrado nas mãos do rei, que quer dizer o quê? Uma nação forte, com um só exército, com um só imposto, com uma só moeda. Isso vai permitir que as relações comerciais mudem. Todos agora estão unidos em prol do bem daquela nação. É claro que o absolutismo tem vários problemas. O primeiro é do poder estar concentrado nas mãos de uma pessoa só.
Se essa pessoa for uma lunática, e aí? Deu ruim. Então, o que acontece? Essa transição é muito importante para a gente entender a ascensão da burguesia, a ascensão do rei absolutista e o consequente enfraquecimento da nobreza e do clero. A nobreza e o clero, obviamente, depois vão se unir a esse rei para conseguir aqueles mesmos privilégios que eles tinham lá atrás, certo? Então a gente tem essa transição que é muito importante. E as cruzadas são um evento muito importante porque quando o exército cristão que é formado na Europa, o exército dos cruzados, vai lá em Jerusalém, a gente tem várias cruzadas ao longo da Idade Média, né, e da Idade Moderna. Quando os cruzados vão lá, eles acabam entrando em cidades e realizando. A gente tem uma troca cultural e uma troca comercial. Essa troca comercial é importantíssima porque vão ter as famosas especiarias das Índias. E essas especiarias das Índias vão fazer com que haja um processo conhecido como grandes navegações ou expansões marítimas, que é quando esses países, esses povos europeus, buscando uma nova rota de comércio para as Índias, tentam dar a volta e acabam chegando à América. Mas isso é uma outra aula, tá bom, galera? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários do canal ou enviem para mim. Um abraço, tudo de bom.